Olá, amigos. Não é novidade para ninguém que a China está caminhando a passos largos aí para se tornar provavelmente a maior potência econômica, militar e tecnológica do planeta. Está ameaçando seriamente a hegemonia geopolítica que os Estados Unidos sempre exerceram, ou pelo menos depois, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mas nem sempre a China foi assim. Para chegar até onde está hoje, o país percorreu um longo caminho. Tá? Sempre, durante muito tempo, durante séculos, a China foi vítima da exploração. No século XIX foi explorada, espoliada pelas grandes potências europeias, né? Até que em 1949 aconteceu uma grande revolução que mudou os destinos da China. Eu estou falando da Revolução Comunista de 1949, da Revolução Chinesa, né? Que foi liderada por quem? Por esse personagem que aparece aqui, Mao Tse-tung, que evidentemente é uma figura polêmica, figura controversa, amado e odiado por milhões ou até mais de bilhões. Mais uma coisa é indiscutível, né? A importância que ele teve na história do mundo contemporâneo é muito grande, foi muito grande. Tá? Então a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre a Revolução Chinesa. Quer saber como foi que aconteceu a Revolução Chinesa? Então acompanha o vídeo que você vai, que a gente vai mostrar para vocês agora, tá? E não deixa de compartilhar, tá bom? Mas é importante que você assista o vídeo até o fim, tá? Para você poder entender o que está acontecendo no mundo atual, entender de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva, tá ok? Então vamos comigo. Pois é, amigos, conforme eu vinha dizendo a vocês, a China, por ter um imenso território e ser um território cheio de recursos naturais de toda a ordem, recursos minerais, né, recursos energéticos, recursos humanos, né, ela sempre despertou a cobiça das grandes potências internacionais. Então, foi alvo do chamado imperialismo do século XIX, que foi direcionado aí pelos países europeus, basicamente para o continente africano e para o continente asiático. A China era um alvo assim preferencial, exatamente pela imensidão de recursos que possuía e que ainda possui. Então o que acontece? Durante o século XIX, a China ainda vivia sob um império, né? Era a chamada dinastia Qin, que foi a última dinastia chinesa, né? Apesar de ser um grande território e constituir um império, a China ainda era muito fragmentada, né? Era muito dividida em províncias, não havia um poder centralizado forte. Então, isso facilitou muito a dominação estrangeira. Tá? Então, esses países europeus exploraram os recursos chineses à exaustão, né? Durante o século XIX. O que acontece? Houve resistência em relação a essa exploração? Houve resistência. Nós tivemos, por exemplo, a Guerra do Ópio na China, foi uma guerra contra a Inglaterra, por causa exatamente do comércio ilegal do ópio que a Inglaterra impunha à China. E nós tivemos aí a chamada revolta dos Boxers. Essa foi assim uma revolta que teve uma repercussão bastante significativa, né? Esses Boxers constituíam uma sociedade secreta, tiveram essa denominação porque eles também praticavam artes marciais. Então houve essa revolta que foi em 1898, tá? E houve assim muita repressão, né? As potências que exploravam a China, as potências europeias se uniram de um modo geral e conseguiram reprimir essa chamada revolta dos Boxers. Tá? Mas a insatisfação do povo chinês, de um modo geral, a exploração, a situação de miséria em que vivia a imensa população chinesa, a grande maioria que vivia no campo, evidentemente, né, acabou provocando o surgimento de novos líderes.
Então foi o caso de Sun Yat-sen, que era um médico e fundou o chamado Partido Nacional do Povo, o Kuomintang, tá? Que conseguiu, em 1911, acabar com o Império, né, chinês e implantar uma república. Apesar de ter ocorrido a proclamação da república, a instabilidade na China, a instabilidade política continuou. Por quê? Porque exatamente não houve uma unificação plena, né, do imenso território chinês. Havia muita resistência, principalmente por parte dos chamados senhores da guerra, né? Quem eram esses senhores da guerra? Eram grandes proprietários rurais chineses, havia ainda um grande processo de concentração da propriedade rural. Então esses grandes proprietários, que possuíam até exércitos particulares, eles ainda resistiam muito, não é, à ideia, né, da república que fora implantada aí com Sun Yat-sen. Em 1921 ocorre a fundação do Partido Comunista Chinês. Aí é que entra a figura do Mao Tse-tung. Tá? Ele, nessa época, era estudante, é interessante, ele fez pedagogia, acredite, né? E trabalhou durante muito tempo, né, em uma biblioteca. E ali ele entrou em contato, né, com a literatura marxista, ele conheceu, né, o chamado marxismo revolucionário, e isso acabou, né, fornecendo a ele um embasamento ideológico para a futura revolução que ele iria liderar. Agora é interessante que a proposta, né, maoísta, né, a teoria do Mao Tse-tung para a implantação da revolução comunista na China era diferente da marxista. Né? Ele propunha uma revolução feita do campo para a cidade. Né? Por quê? Exatamente porque a grande massa da população chinesa, né, que na época da Revolução já ia aí por alguma coisa em torno dos 500 milhões, estava beirando já isso, né, a grande massa vivia no campo. Então o Mao percebeu, né, o Mao Tse-tung percebeu que essa revolução ela deveria partir do campo para a cidade, diferentemente da proposta marxista. Tá? Então, o que acontece? Né? O Partido Comunista começa a crescer, o Mao Tse-tung começa a aparecer, né, como um líder aí com essa proposta de revolução comunista. Ocorre a morte do Sun Yat-sen e o país passa a ser governado pelo Chiang Kai-shek. Tá? Então, é aí que começa um processo de guerra civil, porque o Chiang Kai-shek ele começou a perseguir os comunistas, né, que eram liderados pelo Mao Tse-tung. Começou a perseguir o Partido Comunista. Então a gente vai ter um longo processo aí de guerra civil, muito sangrento. Tá? As pressões do Chiang Kai-shek sobre, né, o exército liderado aí pelo Mao Tse-tung fez com que os comunistas se deslocassem em massa, né, para o norte do país. Foi a chamada Longa Marcha, foram mais de 100 mil, foi uma questão de estratégia, né? Eles resolveram se retirar e se organizar melhor para uma contraofensiva, porque naquele momento, né, eles não tinham como resistir a essa pressão que o governo nacionalista do Chiang Kai-shek estava exercendo aí sobre eles. Então, um fato novo iria mudar esses acontecimentos. Tá? Em 1949, né, o Japão ele invade a China, visava basicamente a Manchúria. Tá? Então foi uma invasão violenta, né? Os japoneses entraram na China detonando, foi um verdadeiro massacre, e aí por um tempo aquela guerra civil se atenuou. Né? E nacionalistas e comunistas acabaram se unindo contra o Japão, que era o inimigo comum. E nesse momento aí a figura do Mao Tse-tung se destacou muito. Né? Eles conseguiram derrotar os japoneses e o Mao Tse-tung apareceu como assim, o grande líder, né, dessa vitória sobre os japoneses. A popularidade dele aumentou muito. Tá? E o resumo da história é que em 1949 ele consegue chegar ao poder. Tá? Ele consegue chegar ao poder, o Chiang Kai-shek acaba, né, saindo da China, vai para
para Taiwan, né, Formosa, e lá ele vai formar um outro governo, e o Mao Tse-tung inicia então, em 1949, a Revolução Comunista na China. Então a gente só fala em Revolução Comunista a partir de 1949 com o Mao Tse-tung. Por quê? Porque em 1911, com Sun Yat-sen, quando a gente tem a proclamação da República Chinesa, não havia essa proposta comunista para, né, o país. Ok? Então, assim, quando o Mao assume o poder, ele coloca em prática, né, um plano econômico que ficou conhecido historicamente como o grande salto para a frente. Né? O que foi esse grande salto para a frente? Foi assim, a implantação de reformas políticas, mas econômicas basicamente, né, medidas de caráter socialista ou comunista, né, como a estatização, né, de empresas privadas, a reforma agrária, a gente pode citar também a criação de comunas populares, né, que eram comunidades com cerca de 500 mil, né, habitantes cada uma, que teria, a proposta seria que elas fossem autossuficientes, né, produzissem aquilo que elas necessitassem, elas seriam responsáveis, né, pela sua manutenção. Então essa era a ideia do grande salto para a frente. Só que, na verdade, o grande salto para a frente acabou virando um grande fracasso, né? Não deu certo e o país começou a entrar num processo de crise, né? Com fome, com desemprego, aqueles problemas todos. Um país com uma população que era imensa. Conforme eu disse, nessa época aí já passava lá dos 500 milhões. Então, começou a haver agitação popular e Mao então propõe, né, em 1966, a chamada Revolução Cultural. Tá? Então, o que parte dessas lideranças populares, né, que se mobilizaram aí diante dessa crise, que parte delas enxergou, né, como causa dessa crise aí, esse fracasso, né, do chamado grande salto para a frente? Eles responsabilizavam digamos, as práticas ocidentais, né, que existiam dentro da China. Tá? Os costumes ocidentais, a cultura ocidental, e então eles iniciaram, né, sob a liderança do Mao Tse-tung, a chamada Revolução Cultural. Essa Revolução Cultural foi uma coisa extremamente violenta. Né? O Mao perseguiu intelectuais, perseguiu artistas, perseguiu todos aqueles que ele considerava como opositores do governo. Foram milhares de execuções. Tá? A ideia colocada aí durante essa Revolução Cultural era combater os chamados quatro velhos, né? Era isso aí, combater os quatro velhos, que seriam os velhos hábitos, a velha cultura, as velhas ideias e os velhos costumes. Né? Esses seriam os quatro velhos que a Revolução Cultural deveria combater. A cartilha, né, para essa Revolução Cultural foi o chamado Livro Vermelho do Mao Tse-tung. Então houve assim uma grande reforma no ensino, né, houve a imposição de uma forte disciplina à população, ele realizou um grande expurgo dentro do Partido Comunista Chinês, se tornou líder máximo e passou a governar, né, de uma maneira efetiva como um grande ditador. Tá? Um grande ditador. E aí houve assim um fechamento. Né? Essa Revolução Cultural, na verdade, ela representou um certo fechamento da China para o Ocidente. Um fechamento de natureza política, um fechamento de natureza econômica. Houve um afastamento, né, em relação à União Soviética. A gente tem que, né, perceber isso. Né? O Mao ele não aceitou seguir as determinações da União Soviética, como a União Soviética fez com todas as repúblicas, né, que eram ligadas de alguma forma a Moscou. Tá? Então eles seguiram a orientação própria e aí houve assim um certo fechamento, houve uma recuperação econômica do país, né? E esse fechamento ele durou até 1976. Em 1976 o Mao Tse-tung morreu. Tá? E aí você vai ter uma grande virada, né,
na China a partir da morte do Mao Tse Tung. Quem assumiu o governo foi o Deng Xiaoping, né? E ele consolida esse afastamento em relação à Rússia e resolve promover mudanças, principalmente mudança de natureza econômica, uma abertura da economia do país para a iniciativa privada e para também investimentos estrangeiros. Tá? Então, o que você vê, na verdade, é a construção de uma economia de mercado. Tá? Então, é um modelo econômico misto, né? Que é o que você tem, na realidade, hoje na China. Né? Mais da metade da economia, evidentemente, é estatizada, mas você já tem empresas estrangeiras no país e também tem a convivência com empresas privadas, uma coisa que seria realmente inimaginável no período, na época aí do Mao Tse Tung. Tá? Então, daí para frente, né, você já deve conhecer. O país procurou, com esse afastamento da União Soviética, o país conseguiu uma certa aproximação com os Estados Unidos, então houve assim investimentos maciços do governo chinês em educação, tá? Em tecnologia, houve muito intercâmbio de estudantes chineses, pesquisadores chineses com outros países, e aí isso foi alavancando a China muito rapidamente, e o resultado que tem é esse aí hoje. Tá? Mas isso aconteceu efetivamente depois, né, que se encerrou o governo de Mao Tse Tung. E depois dos anos 1980, essa abertura da China foi maior ainda. A gente, né, passou a ver na China empresas que nem existiam, nunca imaginariam, né, que poderiam entrar na China. Só para citar um exemplo, a Coca-Cola. Até os anos 1980, a Coca-Cola ela não entrava na China. Né? Você não via McDonald's, você não via, né, shoppings. Então tudo isso aí que foi, né, banido na época aí, né, da chamada Revolução Cultural, passou a acontecer. Então a China foi caminhando a passos largos para se tornar hoje, não é, ter hoje o grande peso geopolítico que tem. É o maior parceiro econômico do Brasil, né, seguido aí pelos Estados Unidos, e está caminhando a passos largos para assumir essa liderança e passar, né, o país do tio Sam. Tá bom? Então tudo isso aí aconteceu principalmente depois da Revolução de 1949. Okay? Então, independentemente dos prós e contras de ter sido um ditador, a figura do Mao Tse Tung é muito polêmica, independentemente de qualquer coisa, a importância que ele teve foi fundamental para que a China caminhasse e chegasse a ter a posição geopolítica que tem hoje. Tá bom, gente? Então é isso aí. Um grande beijo para vocês. Não deixem de compartilhar o vídeo, tá? E dê um pulinho lá no Instagram também para conhecer coisa interessante lá, tá bom? Já se inscreveu? Se não se inscreveu, aproveita para se inscrever também, tá bom? Forte abraço e até a próxima.